Os tratados hindus mencionam frequentemente os 5 principais vayus prânicos, cuja situação assinala brevemente Samhita Gheranda, como segue. O prana atua sempre no coração, o apana na esfera do ânus, o samana na região do umbigo, o udana na garganta e o vyana penetra todo o corpo. Numerosos outros livros dão a mesma descrição e nada mais dizem acerca de suas funções, ainda que alguns acrescentem mais alguns informes como seguem. O ar, chamado vyana, é a parte essencial de todos os nervos. O alimento, logo após ingerido, é decomposto em 2 por esse ar. Ao entrar perto do ânus, separa as porções sólidas das líquidas. Ao colocar a água sobre o fogo e o sólido sobre a água, o prana que está debaixo do fogo inflama-o lentamente. O fogo, inflamado pelo ar, separa a substância dos resíduos. O ar vyana difunde a essência por todas as partes, e os resíduos são expulsos do corpo, forçados pelos 12 portais. Os 5 ares, assim descritos, concordam adequadamente com as 5 modalidades de vitalidade que temos observado. Segundo mostra a tabela seguinte: vayu prânico e região afetada, raio de vitalidade e chakra principalmente afetado, prana coração, raio amarelo, chakra cardíaco, apana, ânus, raio laranja avermelhado, chakra fundamental, samana umbigo, verde, umbilical, udana garganta, violeta azulado, laríngeo, vyana, todo o corpo, rosado, esplênico. Nos tratados hindus, a palavra prana costuma significar também alimento, talvez porque, ao respirar, absorvemos igualmente glóbulos de vitalidade. O principal objetivo da respiração é inalar oxigênio do ar, que passa aos pulmões, e expelir o nitrogênio com o qual está misturado na atmosfera. O globo de vitalidade é o principal constituinte do átomo de oxigênio. Na química oculta ficou exposto que as dificuldades com que a doutora Bissan e eu deparamos ao observar o oxigênio foram muito maiores que as encontradas ao examinarmos o hidrogênio e o nitrogênio, por causa da extraordinária atividade desse elemento e do ofuscante brilho de alguns de seus constituintes. Quando o observamos em estado gasoso, o átomo de oxigênio aparece como um ovoide, cujo interior gira velozmente um corpo semelhante a uma espiral enroscada com 5 brilhantes pontos luminosos. A espiral parece ser um sólido arredondado, mas ao transportar-se o átomo para o subplano etérico do plano físico, a espiral longitudinalmente se desdobra em 2 tênues serpentes, uma positiva e outra negativa. Observa-se então que a aparente solidez provinha de que estas 2 espirais enroscadas giram em torno de um eixo comum em direções opostas, de modo que oferecem o aspecto de uma superfície contínua, tal como ao dar voltas a uma brasa atada à extremidade de um fio. Descreve-se no ar um círculo de fogo, ou quando se dão voltas de molinete a um toquinho aceso na ponta. Os pontos brilhantes observados no átomo gasoso são encontrados no estado etérico na crista das ondas da serpente positiva e nos ocos da negativa. A serpente ou espiral enroscada consta de pequenos corpúsculos à maneira de grânulos, 11 dos quais se interpõem entre os pontos de maior brilho. Ao transportar-se o átomo de oxigênio para o subplano hipertérico, quebram-se as serpentes, e cada ponto brilhante corresponde a 6 grânulos de um lado e 5 do outro. Estes pontos, com os seus grânulos, se enroscam e entrelaçam com a mesma extraordinária atividade, semelhante a vagalumes girando velozmente. Os pontos brilhantes contêm,
cada um 7 átomos eutérrimos, e os grânulos contêm apenas 2. No subplano subatômico, os fragmentos das serpentes se desagregam, e os corpúsculos, positivos e negativos, mostram diferente ordenação dos átomos que contêm. Ao se desintegrarem, estes corpúsculos no subplano atômico deixam em liberdade 290 átomos físicos eutérrimos, dos quais 220 procedem de grânulos e 70 dos 10 pontos brilhantes. O crepúsculo positivo é o glóbulo de vitalidade, de cuja virtude provém a extraordinária energia do oxigênio. O oxigênio, ao chegar aos pulmões, na função respiratória, desprende os glóbulos de vitalidade que se combinam com outras substâncias para formar alguns dos principais constituintes do sangue. Assim é que, enquanto a vitalidade se difunde do baço por todo o duplo etérico, a essência mencionada no citado Purana Garuda se distribui por todo o corpo denso. O fluxo vital destas diversas correntes regula a saúde das partes do corpo por onde passa. Se uma pessoa sofre perturbações digestivas, quem possua a vista etérica o saberá, porque a corrente vital de cor verde será lenta ou escassa. Se a corrente amarela é intensa e copiosa, produzirá o vigor e regularidade do funcionamento do coração, ao passo que, ao fluir em torno do chakra cardíaco, interpenetrará o sangue impelido pelo coração e, com ele, se difundirá por todo o corpo. Contudo, também vai ao cérebro parte da corrente amarela, e parece que o vigor dos pensamentos metafísicos e filosóficos depende em grande parte do volume e intensidade da corrente amarela, com o correspondente despertar da flor do decapétala, situada no centro do chakra coronário. Os altos pensamentos e nobres emoções de elevada espiritualidade parecem dependerem em sua maior parte do raio violáceo, ao passo que o vigor dos pensamentos comuns é estimulado pela ação do azul mesclado com uma porção do amarelo. Em algumas modalidades de idiotice, a completa inibição dos fluxos de vitalidade amarela e azul violácea, que deveriam banhar o cérebro. A extraordinária atividade ou grande volume do azul pálido, que penetra pelo chakra laríngeo, mantém a saúde e o vigor dos órgãos desta região do corpo, dá força e elasticidade às cordas vocais, de modo que nos oradores e cantores essa corrente parece dotada de muito brilho e atividade. A debilidade ou doença em qualquer parte do corpo vai acompanhada da escassez ou falta de fluxo de vitalidade naquela parte. À medida que efetuam a sua obra, as correntes de átomos vão descarregando a vitalidade neles contida, tal como se descarrega a energia de um acumulador elétrico. Os átomos rosados vão se empalidecendo gradualmente segundo passam pelos nervos, e no fim saem pelos poros para formar o que na obra o homem visível e invisível chamamos a aura de saúde. Os átomos, ao saírem do corpo, perdem em sua maioria a cor rosada, de modo que, em conjunto, oferecem uma cor branco-azulada. A parte do raio amarelo absorvida pelo sangue também perde sua cor peculiar. Os átomos, assim descarregados de vitalidade, passam a fazer parte de algumas das combinações que se efetuam constantemente no corpo, ou então saem pelos poros ou pelos condutos ordinários. Os átomos vazios do raio verde, relacionado principalmente com a digestão, parece que passam a fazer parte dos resíduos do corpo e com eles são expelidos. O mesmo sucede com os átomos do raio laranja avermelhado no caso do homem comum. Os átomos dos raios azuis, correspondentes ao chakra laríngeo, saem do corpo no ato da expiração respiratória.
e os do raio azul escuro e do violeta saem pelo chakra coronário. Quando o homem sabe refletir a corrente de cor laranja amarelada, de modo que ascenda pelo conduto medular, os átomos descarregados dessa corrente e os do violeta azulado saem pelo chakra coronário em ígnea cascata, que se representa como uma chama nas antigas imagens de Buda e outros insígnes santos. Tais átomos voltam a ser utilizados como veículos físicos de alguma das esplendentes e benéficas energias que os homens sumamente evoluídos irradiam do chakra coronário. Depois de terem descarregado a energia vital, os átomos voltam ao estado de um átomo ordinário, sem outra diferença que a de haverem melhorado um pouco em virtude do uso a que foram destinados. O corpo absorve quantos átomos necessita para tomar parte nas diversas combinações que constantemente se efetuam no organismo físico. E os não necessários para tal propósito são eliminados pelo conduto mais conveniente. O fluxo de vitalidade que penetra pelos chakras e a intensificação do fluxo não devem ser confundidos com o desenvolvimento do chakra, que se efetua pelo avivamento do aspecto superior do fogo serpentino, numa ulterior etapa evolutiva do indivíduo, conforme veremos no capítulo seguinte. Todos nós absorvemos vitalidade e a especializamos, mas nem todos a utilizam completamente, porque em muitos aspectos nossas vidas são tão puras e sensatas quanto deveriam ser. Quem embrutece o corpo com o uso da carne, álcool e tabaco não poderá aproveitar sua vitalidade tão completamente como o homem de costumes puros. Um indivíduo de hábitos viciosos pode ser, e a miúde o é, fisicamente mais forte e robusto que outro de austera conduta, mas isto deve se atribuir ao seu karma passado, porque, em igualdade de condições, o de conduta pura leva imensa vantagem. Todas as cores da vitalidade são etéricas, ainda que sua função se correlacione de certa forma com o significado dos matizes análogos do corpo astral. Os pensamentos e emoções harmônicos reagem no corpo físico e lhe aumentam o poder de assimilação da vitalidade requerida por seu bem-estar. Conta-se que Buda disse em certa ocasião que o primeiro passo no caminho para o Nirvana é a perfeita saúde física. E, por certo, o melhor meio de consegui-la é o que Buda assinalou no nobre óctuplo caminho. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais vos será dado por acréscimo. Também nos será conferida a saúde do corpo físico.